gravar e tal. Mas eu queria mais certeza de que tem mais gente online. Eu tô aqui, Cora. Oi, Newton. Oi, Tamires. Oi, Carolina. Obrigada. Sempre bom. A Luísa também apareceu. Ok. Eu tô comendo sopa. É pra fazer inveja? Eu tenho sopa no meu congelador. Essa hora de descongelar. Sopa de mandioca. Temos aqui na nossa tela a Maria Homem. Não vou passar esse vídeo dela, mas eu super recomendo tanto o canal da Casa do Saber, quanto o canal dela. Tem um canal chamado Maria Homem. Ela começou na Casa do Saber e agora ela tem os dois, também tem o canal dela. E eu gosto muito desse vídeo aqui, que é Busca-se a Felicidade, Encontra-se a Depressão. E aí eu acho legalzinho esse exercíciozinho de verificação de leitura, porque é mais um memorizador, né? Que ela fala alguns conceitos, e aí você tem que dizer se é verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falsa a afirmação que tem aqui no A, B, C, D até o H, e aí tem um gabaritinho no final. Não é para testar o conhecimento, é para verificar se você prestou atenção no que tinha no vídeo, entende? Para ajudar a memória. Acho bem gostosinho esse tipo de memorizador, assim. E ajuda a pensar. Aliás, o próprio título eu já acho que é interessante da gente pensar, né? Eu busco a felicidade e eu encontro a depressão. É o que eu acho que tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, que eu não tenho altas expectativas de que vocês já tenham entendido, vomitado, estejam fazendo e tudo mais. Porque se eu tiver essa expectativa super forte e verificar que na prática vocês não estão fazendo, eu vou ficar como? Muito triste. Eu vou falar, eles não estão aprendendo nada do que eu estou falando, não estão aplicando esses exercícios que eu estou pedindo. E aí eu vou achar que o problema é meu, que eu sou uma fraude, que eu estou errada. E aí, por quê? Porque eu criei uma expectativa muito alta sobre uma coisa que não está no meu controle. Uma coisa é eu dar as minhas sugestões, é eu falar o que eu acho que é efetivo e eficaz dentro do estudo de redação, que é uma coisa que eu faço há muito tempo. Outra coisa é você fazer. É igual se eu for no nutricionista, a nutricionista falar assim para mim, Cora, acorda às 6 da manhã, toma o seu café com isso, aí você sai para fazer uma caminhada, volta, aí você come uma banana, aí você vai estudar, aí você vai preparar aula, fazer isso, ao meio-dia você tem que almoçar, e o almoço tem que ser tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, tantos gramas daquilo. E eu acordar às 10, não ir fazer a caminhada, tomar café preto sem comer nada, e às 3 da tarde eu jantar um pedaço de pizza de ontem, almoçar um pedaço de pizza de ontem e querer que a nutricionista dê resultado na minha vida. Ela não pode ficar triste pelo trabalho que ela não recomendou. Então, é essa coisa da expectativa e da realidade que eu acho que ela fala muito. E essa expectativa, eu fiz aqui o paralelo entre redação e nutrição, mas a expectativa de felicidade na sociedade contemporânea é uma desgraça. Ela é muito excessiva e acaba sendo muito cruel. E ela é muito conectada ao mundo do trabalho. Eu acho que isso também é um ponto importante. A gente não pergunta, quando a gente pergunta para alguém quem alguém é, né, você vai e, sei lá, marca um encontro, vai sair com a pessoa pela primeira vez e tal. Aí, o que você faz? Nunca a pessoa vai responder, eu gosto muito de fazer bolo de banana. Sempre sobra aquelas bananas assim, meio tristes na fruteira, vai perder, eu faço bolo de banana. Ninguém fala isso. Ninguém fala, eu faço 3 refeições importantes por dia e aí o depois é lanchinho. Não, a resposta da pessoa vai ser a profissão dela. Eu sou engenheiro. Eu sou engenheiro formado. Eu sou professora. Eu sou, né? A gente vai contornando ali o que a gente é a partir da nossa profissão. E aí, se isso faz ou não a gente feliz, né? Inclusive, vai ter alguém que vai falar assim, eu não queria falar sobre isso, estou muito injuriado com o meu trabalho.
Então, assim, o que você faz sempre tem a ver com o seu universo de trabalho. Então, esse tema vai muito nessa linha. Eu vou lá para a nossa frase tema, antes da gente olhar o restante. É uma frase tema mais rebuscada, mais complexa, mas ela funciona. Vamos lá, ó. As sequelas de uma geração que negligencia a saúde mental e é arrebatada por ansiedade e depressão. Digam para mim o que vocês entendem, pode dizer no chat, o que vocês entendem por sequela, só por sequela, e se já tiver inspirado o suficiente, já tenta me responder o que seria concretamente, com algum exemplo, a sequela de negligenciar a saúde mental. Então, o que vocês entendem por sequela? O que seria a sequela de negligenciar a saúde mental? Fala, Nilton. Então, sequela, para mim, o que vem mais rápido assim na minha cabeça, efeito, consequência, né, dessa geração. A pergunta que eu te faço, eu não vou te responder, eu vou te jogar uma outra pergunta. Eu não poderia usar a ansiedade e a depressão como as próprias sequelas? Uhum. Ficaria uma coisa muito redundante, sabe? Porque você já, sabe, a própria sequela já estão ali na frase tema. É claro que eu acho que eu poderia colocar mais, né, para não ficar muito repetitivo. E aí também o que é, né, assim, eu acho que é uma outra pergunta que a gente pode fazer olhando para fazer o tema, o que é ansiedade e depressão? Né? Porque também é uma coisa super banalizada. Ai, eu sou ansiosa. Eu tenho um amigo com quem que já me conhece há 10 anos e a gente anda de bicicleta, né? É uma das minhas pessoas para andar de bicicleta, né? Eu não ando de bicicleta sozinha. E aí, não sei que a gente estava falando de um outro, fofocando, óbvio, a gente estava fofocando, de outros 2 amigos nossos. E, porque o fulano é muito ansioso, a fulana é muito ansiosa. Tudo ele responde que as pessoas são ansiosas, né? Aí eu falei pra ele, mas como é que você tá falando isso? Eu sou ansiosa pra caralho também, e não sei o quê. Aí ele olha assim pra mim, você não é ansiosa. Aí eu fico, tá errado. E aí, por que, né, onde eu quero chegar com isso? Eu achando, né, que ele tava banalizando o termo ansiedade, chamando todo mundo de ansioso ali na fofoca. E aí, o que, por exemplo, né, tentando, vou puxar um fio aqui da fofoca para vocês. Um desses amigos de quem a gente estava fofocando, onde mora a ansiedade dele? Ele é extremamente inseguro. Então, ele sente muito ciúme da namorada, ele sempre acha que vai perder o emprego, ele tá sempre nesse limiar do desespero, né, do estourar com alguma coisa, ele briga com a gente, às vezes, do nada. E aí a gente vai tentando entender o que é essa ansiedade. Então, nesse caos aí, dessa fofoca que eu tô contando, tem 2 coisas para pensar. Uma, eu mesma banalizando, me chamando de ansiosa. Sendo que faz quase 6 anos que eu faço terapia, minha psicóloga nunca deu diagnóstico de ansiedade. Nunca. Ela percebe momentos, épocas, fases em que eu tô mais ansiosa do que não. Que eu fico ansiosa com a superfície do meu eu fica perturbada por uma ansiedade, né? Por um estar pensando muito sobre o passado, remoendo, ou tentando projetar muito o futuro, não estar focada no presente. Mas eu não tenho nenhum diagnóstico de transtorno de ansiedade. Então, eu é que estava banalizando. Então, isso é uma coisa interessante da gente pensar no que é ser arrebatado por ansiedade. A outra coisa é quando de fato a pessoa tem ansiedade e onde isso resvala. Quais as consequências, quais as sequelas, aonde o ser ansioso encosta e atrapalha, cria uma perturbação dolorida na vida do sujeito. Tá? E, consequentemente, essas mesmas ideias podem ser jogadas para a depressão. E a gente vai ver o quanto elas se conversam. Mas, geralmente, quando você tem uma coisa, você também tem a outra caminhando ali, atrapalhando o conjunto do sujeito, né? Atrapalhando
tirando a paz, tá? Então, acho que isso é uma coisa, pensar o que é essa ansiedade, o que é essa depressão, e aí essas sequelas. Vou abrir o chat para ver as participações aqui. Oi, sopa, sequela. Marcas duradouras, legal. Consequência de achar mimimi, a depressão. Muito bem, muito bem. Aqui você já está falando da negligência. Adorei que ela trouxe no mimimi, já que a gente falou de vomitado, né? Porque trazer o mimimi para o vomitado é super legítimo, porque a gente vai ter que verificar no vocabulário mais formal, mais normativo, como que a gente pode expressar o mimimi, né? Mas a negligência com a saúde mental é realmente o tal do, falta louça para lavar, né? Nossa, é falta do que fazer, essa ansiedade toda é porque está pensando no que não precisava pensar, né? Tá faltando coisa importante para pensar de verdade, né? Acho máximo esse tipo de fala. Deixa eu ver aqui. A gente pode ver se cabe essa contribuição, porque pode cooperar, pode não, conforme os textos forem avançando na coletânea, a gente decide, você mesma decide se coloca, se não coloca, se faz sentido ou se vai ficar mais um exemplo isolado que não vai contribuir de fato para a argumentação, beleza? Temos aqui o primeiro texto, que é um estudo de 2019 de um jornal de psicologia. Quando é jornal, né, é uma revista científica de psicologia, que mostra que entre 2005 e 2017, então um intervalo aí de 12 anos, a taxa de episódios depressivos aumentou 52% entre adolescentes de 12 a 17 anos. Eu acho esse dado, assim, sensacional para a gente discutir algumas coisas. Primeiro, aumento de 52% não é qualquer aumento. É um aumento significativo, é muita gente. Algumas coisas que a gente já pode inferir, imaginar, pensar um pouco, é que a gente talvez tivesse adolescentes com depressão antes, mas não tivesse notificando, você não tivesse levando para o médico falar, gente, isso aí precisa ser pensado. Uma outra coisa que precisa ser tratada. Uma outra coisa que a gente também pode pensar, dos 12 aos 17, é um excesso de diagnóstico, um excesso de medicalização dessa juventude. E aí tentar entender também por que a gente está medicando, né? O que é que está acontecendo na vida de um adolescente de 12 a 17 anos para ele criar tanta ansiedade assim. Tem desde a situação do estudo, né, de muita atividade, então tem que tirar nota, tem que corresponder à expectativa, tem que fazer valer o investimento dos pais, a porra toda, como também de autocobranças com a aparência, e aí tem muito a ver, eu não assisti ainda, ontem eu assisti o trailer, mas eu acho que a gente precisa assistir, vocês já devem ter assistido, porque vocês são rapidinhos, nossa, muito voo agora, né? Vocês que são rapidinhos já devem ter assistido o Dilema das Redes Sociais, que tá na Netflix, né? Essa coisa, o quanto a rede social impacta a nossa vida. Então, eu acho que isso tem também, de 2005 a 2017, um aumento muito grande no uso de redes, no quanto elas impactam a nossa convivência social e aí no quanto esse público é muito afetado por essas redes. E aí aumentou 63% entre jovens adultos, de 18 a 25 anos. Também é interessante pensar que é a faixa etária do primeiro emprego para muita gente. E não só. Primeiro emprego junto com começo de faculdade. Né? Começo e às vezes o fim da graduação. Então é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, uma virada muito grande e decisões, né? Assim, esse vai ser meu emprego, esse vai ser meu trabalho, é isso que eu quero pro resto da vida. Nem todo mundo sabe o que quer pro resto da vida. Ou seja, o número de jovens que sofrem de depressão cresce de maneira acelerada. E aí, isso aqui, fui eu que cortei errado.
Era para ser ponto final. Já não, vamos olhar aqui o gráfico. A gente tem uma prevalência, os dois tiveram um momento ali de crescimento, ó, e aí depois a gente começou a diminuir os casos de depressão e aumentar os casos de ansiedade. É interessante observar isso, né, nessa última década, né, que foi caindo a quantidade de casos de depressão e aumentando o caso de ansiedade. Por causa de um texto que a gente vai ver lá na frente, que é a história da sociedade do desempenho. Vocês já ouviram falar em sociedade do desempenho? É essa coisa de tem que entregar, tem que fazer, tem que ser bom, tem que ser perfeito, tem que ser excelente. E isso é muito, cria muita ansiedade. O gráfico acima traz os números da depressão e da ansiedade. Aqui, lembra que eu falei? Se a coletânea quiser que você fale sobre uma coisa que provavelmente você não tem o dado apurado, ela vai te dar. Então, aqui ela está te dando quantidade de pessoas, região, está te dando o contorno a definição médica, está te dando estatística, um em relação ao outro. Então, ela vai te dar números. Se você nunca leu sobre isso, ela vai te dar os números. O gráfico acima traz os números da depressão e da ansiedade entre 1990 e 2015 no Brasil. Segundo a definição presente nesse livro de transtornos mentais, os transtornos de ansiedade são aqueles que compartilham características de medo e ansiedade excessivos. Então, lembra que lá na frase tema, quando o Newton falou que a própria sequela é a ansiedade? Eu falei, ótimo, ele percebeu uma coisa muito boa, e aí a minha pergunta é, o que é, então, essa ansiedade, o que é essa depressão? Aqui, a ansiedade, a gente já tem uma respostinha. É um medo excessivo e perturbações comportamentais relacionadas. Então, o quanto, né, quando a gente pensar em perturbação comportamental, eu acho que eu usei muito o termo atrapalhando, incomodando, alguma coisa assim. Para mim, tem um diálogo muito próximo, o medo e a perturbação comportamental no seguir da vida. Então, por exemplo, estou muito com as metáforas da bicicleta ultimamente, a gente vai continuar um tempo com a metáfora da bicicleta. Eu saí de bicicleta, comprei uma bicicleta, aí eu saí de bicicleta uma vez com um amigo, esse amigo aí, fofoqueiro. Aí eu saí uma segunda, não, primeiro eu saí com o boy, aí eu saí com o amigo fofoqueiro. Aí a terceira vez que eu saí sozinha, aí caí, ralei o joelho, saiu muito sangue. Foi horrível, meu joelho dói até hoje, já faz um mês que eu caí e o joelho dói até hoje. Já sarou, mas dói. Aí, acho que pela quinta ou sexta vez que eu saí, tentaram levar minha bicicleta num assalto. Aí eu reagi, foi um caos. E aí eu vim embora para casa. Aí o que aconteceu? Eu não posso ver dois meninos andando de bicicleta na ciclovia, que eu já fico como? Assustadíssima. Eu não tô mais andando sozinha, eu só ando com amigos e tal. Então eu fiquei medrosa, né? Fiquei um pouco medrosa. Mas não fiquei medrosa ao ponto de não andar mais. Então, para mim, eu percebo que o tombo e a tentativa de assalto me causaram uma perturbação no meu comportamento. Eu percebo que eu tô lá com a mãozinha no guidão e aí eu vejo alguma coisa que me causa essa tensão, eu puxo aqui essa musculatura, assim, eu fico tensa, eu pedalo mais rápido, eu começo a procurar para onde eu vou correr, se eu tiver que correr, coisas desse tipo. Então tá atrapalhando o meu comportamento, mas não ao ponto de eu falar, vou vender a bicicleta. Alguém quer de doação? Não, isso não é para mim. Né? Eu não estou rejeitando, não está interrompendo a minha vida. Então, eu acho que uma coisa interessante que essa frase aqui traz para gente, que o medo excessivo e causa ali, né, tem também uma perturbação comportamental.
Então, acho que esse é um jogo interessante da gente pensar, ter na manga, e aí começar a pensar, porque eu usei a bicicleta, que é bem lúdico, né? Bem metafórico mesmo. Mas pensar o que o medo e a ansiedade estão perturbando no comportamento, que estão paralisando outras coisas na vida do ser humano, da ser humana. São diferentes do medo ou da ansiedade provisórios, induzidos, por exemplo, por estresse, pela maior intensidade e por serem persistentes. Aí tem uma coisa interessante, né? Durar 6 meses ou mais. Parece que é uma coisa que vai se instalando na pessoa, um comportamento que vai se repetindo e se instalando na pessoa. E aí isso vai interrompendo outras atividades. O nível de ansiedade é desproporcional aos acontecimentos que podem gerar tensão e interfere na qualidade de vida de quem tem o transtorno. Essa desproporção, eu acho que é uma coisa que dialoga com o mimimi que a Ana Luísa apontou para a gente. Quando alguém fala assim, imagina, mas por que tá nervoso com isso? Nossa, não é porque não tem mesmo o que fazer. Vou dar motivo para fazer alguma coisa para ficar nervoso de verdade? Não sabe o que é problema. Nossa, mas não tem nem ruga na cara, acha que tem problema. Ficar diminuindo, né? Por que fica diminuindo? Porque está havendo uma desproporcionalidade em relação ao que a pessoa está vivendo e como ela está reagindo. Aí você fala que exagero, mas para a pessoa, na vivência daquela subjetividade, não é exagero. E interferir na qualidade de vida é foda, né? Porque se a pessoa acha que aquilo... A própria pessoa pode achar que aquilo é um exagero, a própria pessoa pode perceber o quanto aquilo está atrapalhando na vida dela e não conseguir sair desse lugar. Você é fraca também é outra, né? Assim, tenta não ficar nervosa com isso. Tenta não ficar ansiosa. Se você tentar, você vai conseguir. Acho muito bom esse. É igual quando eu bati o joelho no chão e falei assim, joelho, tenta não sangrar. Mentira, eu só vim com ele pingando mesmo. Mas eu já estava perto de casa. Segundo dados da OMS, o Brasil é o país com o maior número de ansiosos do mundo. Acho super interessante esse dado também. Né, que a gente notifica, pelo menos a gente está notificando e tal, a gente está falando sobre isso, porque a gente podia não estar falando, né, ter esse número todo e não estar discutindo, trazendo para a luz, trazendo para as estatísticas, trazendo para um problema de saúde coletiva que acomete a nossa vida. Alguém quer acrescentar alguma coisa até aqui? Vou avançar, então. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, a maioria dos depressivos, a gente estava falando de ansiedade até agora, não recebe nenhum tipo de tratamento. E a maior parte dos que tratam recebem apenas medicamentos, ou seja, não passam por nenhum tipo de psicoterapia. É um dado interessante. E o modo como é falado é interessante também. O Nexo, quando publica, faz questão de falar, recebe apenas medicamentos. O que o Nexo quer dizer quando diz apenas medicamentos? Trata os sintomas, não a causa? Isso, está tratando o sintoma, não a causa. E enfia o medicamento que vai estar tudo bem, muito bom. E até um imediatismo, né? O Michael não recebe acompanhamento médico especializado. Então, até a gente precisa só fazer um corte de especificidade nisso que o Michael falou, porque o psiquiatra, ó, tá vendo a relação entre o que fala Ana Luísa e Michael. O psiquiatra acha que coloca o medicamento, está tudo bem. Então, o acompanhamento que o Michael está falando é a outra parte que o Nexo apontou, a psicoterapia. Então, talvez o que a gente precise dos dois ou de um só, mas na fala do Nexo só medicamento não é legal. Então, é legal a gente perceber isso, por quê? Porque isso é uma opinião do jornal, de quem escreveu a matéria, e tá ali sutil,
Mas essa sutileza ajuda a gente a perceber o que a gente pode formular como opinião, tá? O estudo não aponta um tipo de tratamento como superior ao outro. Afirma apenas, com base no Guia Prático para Tratamento de Pacientes com Graves Problemas, que o tratamento efetivo da depressão inclui aquilo que a Ana Luísa e o Michael estavam falando, medicamentos antidepressivos e psicoterapias, seja individualmente ou em combinação. E aí daqui, o que eu gosto de inferir? A relação de coisas que a gente tem aí e o tempo. Tomar remédio, por mais que demore um tempo para o corpo se adaptar e a gente achar a dose certa, é mais rápido do que fazer terapia. Porque fazer terapia, você tem que deixar a terapia entrar. O remédio você engole, literalmente. A terapia você tem que abrir a boca, aí você tem que abrir a boca sobre a coisa certa no sentido de uma coisa. Você não está se enganando, né? Você está realmente falando sobre aquilo que dói. Teve umas semanas atrás que eu falei assim para minha psicóloga, mandei mensagem, falei assim, eu não quero fazer análise hoje, não estou pronta para fazer análise hoje. Por quê? Porque eu sabia o que eu tinha que falar. Eu não queria falar sobre o que eu tinha que falar. Então, eu achei melhor não falar sobre nada do que fazer de conta que eu tinha alguma coisa para falar, percebe? Ou seja, eu não engoli a minha pílula ali. Olha lá. Eu não engoli a minha pílula ali. Só que o que isso significa? Isso significa consequências que eu vou colher. Né? Eu tô aqui já desde aquele dia, não é à toa que eu tô pensando nisso. Desde aquele dia eu tô, olha só, de onde eu fugi, por que eu fugi, por que era importante. Isso é lento pra caramba e dói, né? Não que também o medicamento não tenha seus efeitos colaterais que não doam aí. Mas esse jogo de coisas tem a ver com um imediatismo da sociedade, que tem a ver com a última redação do sair tomando remédio para resolver os nossos problemas, ali no caso, os imediatismos do smart drug, né? Da solução rápida para aprender, para estudar, para ficar acordado, para render. Né? Uma redação aqui encaixa na outra, algumas coisas que a gente discutiu naquela redação servem para essa também. Texto 2. A síndrome do trabalhador esgotado, também conhecida como síndrome de burnout, e tudo bem, na sua redação você chamar de síndrome do trabalhador esgotado e às vezes você chamar de burnout, as duas vão ser aceitas, aparecerá na próxima classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde como um problema associado ao emprego ou desemprego. Este distúrbio vinculado ao estresse crônico no trabalho já estava na edição anterior de 1990, mas em um item vago. Problemas... Olha isso, gente. Como é que isso pode estar no catálogo de doenças? Problemas relacionados com dificuldades no controle da vida. Eu não sei quem tem controle da vida. Né? Assim, todo mundo tem esse problema, então, porque controle da vida é um troço Yoda, né? Só o Yoda eu acho que tem controle da vida. É muito vago. Como é que você, como profissional da área de saúde, consegue falar para a pessoa, olha, então isso aqui é ou não é? Como é que você faz um recorte da doença ali para a pessoa e para de fato ajudar? Especialistas sugerem que essa mudança dará visibilidade à doença. Por que é importante dar visibilidade a esse tipo de doença? Para que ele seja discutido? Para que seja discutido, para que a gente tenha mais notificação, para que o mimimi, que a Ana Luísa falou lá para trás, seja um mimimi de tanta gente que a gente fala, eita, não, pera, talvez isso não seja um mimimi, talvez seja uma epidemia. O que está acontecendo aqui? Mas se é tanta gente em tantos lugares diferentes sofrendo a mesma coisa, algo em comum, isso aí tem, algo de atenção precisa receber. E por estar ligada a um problema no trabalho, também facilitará
o gerenciamento de afastamentos e incapacidades. A nova classificação entrará em vigor em 2022. A gente não tem lá na nossa frase tema uma questão geracional? As sequelas de uma geração que negligencia a saúde mental e é arrebatada, para mim arrebatada é um negócio assim, passa um trem em cima, sabe? Não tem muito como segurar, quando viu já foi, né? Por ansiedade e depressão. Então, quando a gente olha essa classificação do OMS, que já existia em 1990, em 1990 eu tinha 2 anos. Significa que os meus pais tinham quase 30. Se os meus pais estivessem sofrendo burnout em 1990, o que iam dizer para eles? Que eles têm problemas relacionados com dificuldades no controle da vida. Gente, com uma criança de 2 anos em casa, óbvio que eles têm dificuldades de controlar a vida. Mas como que isso, com melhor visibilidade, poderia ser melhor cuidado? Não estou dizendo que ter uma criança em casa é burnout. Estou dizendo que todo mundo tem dificuldades no controle da vida. Agora, como que eu separo todo mundo de pessoas com burnout, de fato, lá nos anos 90? Uma outra coisa, lá nos anos 90, as carreiras das pessoas causavam o mesmo tipo de estresse que as carreiras causam hoje? Lá nos anos 90, você chegava em casa e tinha na palma da mão um e-mail de uma coisa que você esqueceu de fazer? Não tinha. Tinha no seu WhatsApp uma pergunta sobre o seu trabalho que você tem que responder imediatamente, senão o seu chefe vai achar que você não está comprometido o suficiente, ou você só ia ver o seu chefe no dia seguinte? Na semana seguinte, na sexta-feira, fechou a empresa, você só vai ver o trabalho na semana seguinte. Então, você tinha um molde de vida diferente nos anos 90 e um molde de vida... Hoje já vou dar a palavra. E um molde de vida diferente agora nos anos 2000, né? 2000, 2020. E aí, como que a gente separa esse tipo de dor no trabalho e como que antes, né, essa geração que era adulta já nos anos 90, agora, quando ela olha para a geração atual, fala assim, mas isso é exagero, imagina, ficar nervoso por causa do trabalho? Porque no teu tempo de juventude, o trabalho não causava esse mesmo tipo de nervoso. Alguém tinha aberto o microfone? Parece que não. Então, a síndrome do desgaste emocional, então ele foi chamado de síndrome do trabalhador esgotado, aí foi chamado de burnout e aí foi chamado de síndrome do desgaste emocional, como explicitada na nova classificação, está associada ao estresse crônico no trabalho. Eu acho legal esse texto porque ele faz um elo entre vários aspectos dessa coletânea. É um estresse crônico no trabalho, não é outro tipo de lugar. Especialistas estimam que o burnout afete 10% dos trabalhadores e, nas formas mais severas, 2% e 5%. Não são números muito altos, mas essas pessoas existem. E isso é importante. É importante verificar que elas existem e que elas precisam de cuidados. Quando nos deparamos com essa síndrome, em termos clínicos, ela também aparece em pessoas com ansiedade e depressão. Então, eu posso ter síndrome do cansaço emocional, do desgaste emocional, em quem não tem nem ansiedade nem depressão, e eu posso ver em quem tem ansiedade e depressão. Tá? Isso é uma divisão importante que esse texto faz para a gente. Mas a diferença é que os sintomas do burnout são menos intensos e são atribuídos à questão do trabalho, que é o diretor de neuropsiquiatria do Hospital Del Mar. Os profissionais concordam que esse transtorno afeta mais os trabalhadores que têm os empregos relacionados ao cuidado com pessoas. Então, desde um cuidador de idosos a um neurocirurgião, porque ele tem a vida na mão, a vida de outra pessoa na mão dele, é lógico que isso é um trabalho que causa estresse. Por exemplo, médicos, enfermeiros, cuidadores não profissionais, professores ou agentes penitenciários. Você tem a responsabilidade da vida do outro.
em você, né, isso aumenta. É um processo mais do que uma patologia. Isso também é uma ideia legal de pensar. Qual é a diferença entre processo e patologia? O que é um processo? Ou o que é uma patologia? Tipo, para mim, patologia, eu penso em algo mais duradouro e processo não necessariamente. Tipo, os dois podem ter a mesma durabilidade, mas não necessariamente. A doença, para mim, parece ser um pouco mais grave, talvez, não sei, que de tratar. Agora, se é um processo, se é um caminhar, tem como você meio que direcionar a pessoa para voltar ao outro caminho. Se ela já está meio que no ponto final, é um pouco mais difícil convencer ela a fazer o mesmo caminho, tipo, voltar. Não sei se deu para entender muito bem. E eu achei legal algumas coisas que você foi falando. Você chamou o processo de caminho. E você também colocou a patologia como doença e como um ponto final, que é grave, né? Acho legal isso, porque isso, para mim, volta o diálogo lá que a Ana Luísa e o Maicon fizeram no chat, de tratar só com o psiquiatra, tratar só com o medicamento e não tratar com as psicoterapias. A psicoterapia, eu falei, tem que falar, eu não quis falar, eu neguei, demora, ela é processual. E a patologia, ela precisa muitas vezes de uma intervenção clínica para começar a resolver alguma coisa, senão a gente não sai do lugar. Você mesma falou, quando chega num ponto que às vezes é difícil de convencer voltar. E às vezes essa intervenção química faz esse trabalho de convencimento para a gente conseguir sair do lugar e tudo mais. E aqui o que parece bom é que mais do que uma patologia, ele é um processo. Então, talvez a gente talvez não. Parece que é possível olhar processualmente e pensar nisso como um caminho, inclusive para você pegar antes, né, no meio do caminho. Ocorre com pessoas muito comprometidas com o seu trabalho, que se envolvem. É um processo que costuma levar de 5 a 8 anos. Então, não é que um belo dia você acordou com burnout. Você vai cansando, você vai criando esse desgaste emocional. E aí, quando chega, você tem uma crise. Os sintomas incluem exaustão emocional e física. Então, não é só a cabeça, né? É o físico também. Declínio cognitivo. Eu sempre preciso, toda vez que eu dou essa aula, eu preciso procurar no Google o que é indolência. Despersonalização das tarefas e baixo rendimento. Eu acho bem doido esse, porque assim, já vi, inclusive, podcast sobre burnout. Esse dado aqui da despersonalização da tarefa é muito comum. Como a pessoa fala que só vai no piloto automático, só vai fazendo. E tem tudo a ver com declínio cognitivo. Mas você não está mais criando sobre aquilo, você não está mais saboreando o seu trabalho, não tem mais prazer naquilo, né? Você vai se robotizando. Especialistas avaliam que a mudança da OMS ajudará a tornar o burnout mais visível e a reduzir o potencial de subdiagnóstico existente. Então, lembra que lá no comecinho, quando a gente viu os gráficos, viu a área, a faixa etária, viu que nesses últimos anos, então, talvez a gente tenha mais pessoas doentes, mas talvez a gente tenha mais notificação das pessoas doentes, né? E aqui ele está falando sobre essa visibilidade que a Jade já tinha, acho que foi a Jade que falou, do quanto era importante a gente ver, a gente saber que existe, a gente falar sobre isso, e aí não ter tanto silêncio sobre isso, não ter tanto subdiagnóstico. Isso vai fazer com que se dê mais importância aos pacientes, que atendam melhor e prestem atenção aos fatores psicossociais do trabalho. Então, não só ajuda na subnotificação, né, evitar a subnotificação, como também as próprias empresas precisam passar a ficar mais atentas
para elas não gerarem esse tipo de problema. Porque se tem mais visibilidade, eu tenho, inclusive, juridicamente, mais precedente para processo. E eu, como empresa, não vou querer tomar um processo assim, simplesmente porque deixei o meu funcionário ter burnout. Então, eu posso começar a olhar melhor para isso. A gente já está melhor? Não sei, mas a gente o negócio nem virou ainda. É só em 2022 que vai entrar. Então, a gente tem, inclusive, uma outra questão geracional. A gente aqui falando sobre tudo isso, discutindo sobre tudo isso, vamos supor que daqui a alguns anos vocês serão pais e mães, e aí vocês terão os seus filhos na escola daqui a outros anos. Será que vocês vão criar essa criança para ela ser uma criança que vai desenvolver sintomas de exaustão emocional e física na escola? Ou vocês vão falar, não, eu já vi isso aí acontecer, não quero, vou evitar. Então, esse lance de não negligenciar a saúde emocional. Mas lógico que aqui eu estou fazendo uma projeção positiva sobre vocês, como pais e mães do futuro, tá? Mas sim, é lógico que a gente pode criar aí problemas também para os nossos futuros nenéns. Texto 3. Acho que esse é o texto que fecha tudo mesmo, por isso é o texto 3. Esse texto é um resumo, eu não coloquei a fonte dele aqui no final. É um cara chamado Byung-Chul Han, que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço. E aí eu fiz um resuminho do resuminho, escrevi Byung-Chul errado, é Chul. Fiz um resuminho do resuminho desse livro, que não é um livro longo. Hoje em dia já tem vídeos na internet falando algumas coisas da Sociedade do Cansaço. Mas quando a gente fala em Sociedade do Cansaço, o que vocês entendem? Assim, se você tivesse que falar assim, eu acho que Sociedade do Cansaço é o quê? Depois de tudo que a gente já conversou também. Aqui abrindo o chat. Por que algo geracional? Eu gosto da ideia geracional, mas por que algo geracional? Porque eu pensei... Calma, deixa eu pensar. Peraí. Já falo, Cora. Posso pensar mais um pouquinho? Pode. Trabalhar em excesso, mas quando o nosso avô ia lá na fábrica e a fábrica apitava, ele entrava e apitava de novo, aí ele comia marmita e apitava de novo, aí ele entrava no trabalho e apitava de novo, aí ele ia para casa. Isso não era um trabalho em excesso? Por que na Revolução Industrial, quando a gente tinha jornadas de 19 horas de trabalho, a gente não chamou isso de sociedade do cansaço? A Jade, depois vou pedir então para ela falar sobre isso que ela está falando de descanso verdadeiro e de desligar. Vamos ouvir a Bruna. Aquilo que a gente estava comentando sobre a questão de a gente entender o que é isso, né, do diagnóstico dessa coisa, de entender o que é essa coisa do cansaço, essa coisa do burnout, todo esse tipo de coisa que veio com essa visibilidade sobre essas questões. Eu acho que isso agora, então, acho que muitas pessoas começam a se identificar, falando, poxa, acho que eu tenho isso. Não que necessariamente tem o transtorno, mas se identifica com essa coisa de acho que eu tô pegando muito pesado e tal. E aí eu lembro de uma aula sua do ano passado e a única coisa que veio na minha cabeça, que é aquele slogan da Nike, tipo, apenas faça, né? Just do it. E aí eu pensei nisso também. Eu não me lembro de ter falado isso, mas eu acredito em você. Mas é muito legal, né? Esse slogan, porque é como se fosse só fazer. E que no final desse texto tem essa noção de não, mas eu só não fiz ainda porque eu ainda não aprendi a fazer, mas se eu aprender eu vou ficar bom e eu vou saber fazer. Eu só não fiz ainda porque eu não tive a oportunidade, mas se eu me esforçar eu consigo fazer, né? Agora, Miller, eu acho que não, viu?
Esse por que fazer agora se podemos fazer amanhã. Esse acho que é uma sociedade da preguiça. A do cansaço é, eu vou fazer agora mesmo que eu esteja cansado. Eu vou fazer agora porque se eu não fizer, alguém vai fazer e vai roubar o meu emprego. Se eu não fizer, alguém vai fazer e vai ganhar um prêmio que eu não vou ganhar. Uma visibilidade que eu não vou ganhar. Então, por que eu vou deixar para amanhã se eu posso fazer agora e se eu posso ser o melhor hoje? É o inverso disso. Seria bom até se a gente fosse uma sociedade que deixa algumas coisas para amanhã. Carolina está dizendo, acho que pelas tecnologias não tem um período de pausa. Você sempre está trabalhando mesmo longe do local de trabalho. Muito isso. Isso é muito evidente. Inclusive a própria globalização com a tecnologia. Né? Você tem uma relação com uma empresa num outro país e você tem que lidar com o fuso horário desse outro país, porque se você não responder no tempo certo, alguém vem e faz mais bem feito, né? Mais imediatamente. Tem um imediatismo. A Carla está falando do excesso de positividade. A gente vai falar sobre ele. Do tipo, todas as metas podem ser alcançadas, então vamos alcançá-las. Ótimo, né? Esse papo da bicicleta, outro dia eu fiquei chateada porque tomei um tombo. Tava brava, né? Porque eu sempre fui a pessoa que fez o quê? Fugir da educação física. Se eu tinha jeito de faltar na escola no dia que tinha educação física, eu faltava. Se eu conseguia fazer o meu professor entender que naquele dia eu não estava muito afim, eu ficava só dando umas voltas na quadra, eu dava umas voltas na quadra. Era a minha aula de recreação e colocar a fofoca em dia com as minhas amigas. Resultado, cheguei na idade adulta e levo 500 anos para conseguir me virar em cima da bicicleta. Se eu andar de bicicleta, eu não me afogo se eu nadar, mas eu sou desengonçada, sabe? Assim, não sei fazer um negócio bem feito. Dançar, eu não sei dançar. Não tenho inteligência corporal. E aí eu estava obstinada que eu tinha que aprender a andar de bicicleta, sim. E aí eu pensei assim, o cérebro dos meus amigos que andam de bicicleta é igual ao meu cérebro. Então, se o deles tem circuitaria para andar de bicicleta, o meu também vai ter. Só que eu ainda não criei a circuitaria, ele já tem a circuitaria criada. Só que eu tenho que ter paciência. Eu não estou errada, mas eu tenho que ter paciência. Porque não é porque eu quero e não é porque os nossos cérebros têm potenciais iguais que de hoje para amanhã eu vou ter habilidade com a bicicleta igual a eles. O lance é o que na minha história foi construído para eu conseguir alcançar essa meta. O quão alcançável essa meta que eu estou traçando é. Né? E acho que isso que a gente perdeu o parâmetro nessa sociedade do cansaço, que a gente também vai chamar de sociedade do desempenho. As metas que a gente coloca se tornaram um pouco plausíveis. E para que elas sejam alcançáveis, a gente não descansa, que é aquilo que a Jade estava apontando para a gente, acho que a Carolina também falou. O João Lucas está falando uma coisa aqui que eu não li tudo, mas me parece útil. Tanto que surge o mito da meritocracia e os gurus que prometem resolver a vida das pessoas como se fosse algo simples. Eu acho que tem um jogo legal aqui com a coletânea, com a história a dificuldade de gerir a vida, né? Aí vem alguém que se auto-intitula coach de vida. Como se esse outro que não vive a sua vida, não veste as suas roupas, não dorme no seu travesseiro, soubesse de fato gerir a sua vida. Lógico que essa pessoa pode trazer técnicas, essa pessoa pode ser super idônea, super gentil e te ajudar a gerir a sua vida, mas eu acho que aqui o que ele fala e que é valioso é prometem resolver a vida das pessoas, que para mim soa muito com a história do remédio. Estou triste, tomo o remédio, fico bem. Não sei gerir a minha vida, contrato alguém que sabe, fico bem. Né? Então, eu não faço o processo interno. Eu só resolvo contratando, colocando imediatamente alguém para me ajudar, inclusive a dar conta desse excesso de coisas que eu tenho para fazer. Teve uma época, estava famoso um papo da hora de ouro da manhã, o milagre da manhã. Acorde às 4 da manhã e faça a sua manhã render mais. Veja como a sua vida vai melhorar.
E tudo bem, tem gente que dorme bem em poucas horas, isso funciona para ela, tal. Mas os corpos, os cérebros, os ciclos circadianos de cada um de nós são razoavelmente diferentes. Tem grupos em comum, mas eles são razoavelmente diferentes. Não adianta eu querer, eu não sou a pessoa que consegue dormir e para dormir tipo 9 horas da noite para acordar às 4 da manhã, 5 da manhã. Eu não consigo. Eu sou noturna pra caramba. E a minha vida acabou ficando muito noturna também, porque eu trabalho mais à noite do que de manhã. Para eu fazer esse ciclo inverter, eu sofro muito, mesmo que seja para uma coisa divertida, do tipo, vamos acordar cedo para viajar sem pegar trânsito. Eu adoro viajar, mas eu sofro. Então, não é só uma questão do meu querer, é uma questão de quem eu sou, né? Tamires está falando, acho que é a pressão de ser produtivo o tempo todo. Então, não é só ser produtivo quando é para ser produtivo, é ser produtivo o tempo todo, o que é impossível. Ser sempre autêntico, acho que aqui não é só uma autenticidade também, uma criatividade, uma inovação, né? Ninguém nunca fez algo igual a você. E a ideia de que nada é impossível só depende de nós mesmos. Acho que dialoga com o que o João falou sobre o resolver a vida das pessoas. Jade disse, para mim é um dos resultados de uma sociedade que enxerga que o melhor do ser humano é a produção. Aí eu concordo, mas aí eu tenho que dialogar um pouco com o capital, né? É interessante para o capitalismo que a gente vá competir entre a gente, porque aí eu tenho quem é o grande vencedor, né? É o lucro da máquina, né? Do capital. Então é interessante essa ideia. E a ISA é uma sociedade em que há excesso de discursos positivos e elevada demanda de produtividade. Eu vou para o texto, porque vocês falaram bastante aí nessa coisa da positividade, que eu acho muito legal da gente destrinchar o conceito para pensar o projeto de texto. O Foucault apresenta para a gente a tal da sociedade disciplinar, que é a da sirene da fábrica dos nossos avós. Ele sabia que ele tinha que entrar quando a sirene tocava, que ele tinha que voltar do almoço quando a sirene tocava. Então, ele era um rapaz disciplinado, né? E ele ia receber o horário, as horas trabalhadas, e ele ia gastar essas horas trabalhadas também com disciplina. Ele sabia que ele estava sendo observado, então ele cumpria as tarefas dele e as coisas fluíam. Lógico que o Foucault vai falar que a sociedade disciplinar cria um grupo de delinquentes, né? Que é a pessoa que cansa do excesso de disciplina e estoura a disciplina. Desculpe. Estoura a disciplina e vai criar problema. Então, ou vai criar uma greve, ou vai matar alguém, ou vai explodir, vai explodir alguma coisa. Aí é o delinquente, o louco, né? Que não cumpre a disciplina. Mas olha que interessante. Então, essa sociedade é determinada pela negatividade, eu falei que a gente precisava falar sobre positividade, pela negatividade da proibição do dever. Então, eu tenho que entrar às 8 da manhã, eu tenho que parar para almoçar mesmo que eu não esteja com fome, eu tenho que voltar a 1 da tarde, 2 da tarde. É a do não poder. No século XXI, essa coisa toda de proibição sai de cena e dá espaço para essa analogia com a sociedade do cansaço, a sociedade do desempenho. Então, a sociedade do cansaço é também a sociedade do desempenho. Eu tenho que, como vocês falaram, produzir. Em que impera o verbo poder. Não é qualquer poder, né? É a ideia do eu posso, do eu consigo. Vocês falaram aqui da meta, né? A ideia de que nada é impossível, só depende de nós mesmos. Então, se só depende de mim, eu posso fazer. No lugar de proibição, mandamento, lei, que eu tenho que seguir, entre esse tipo de palavra aqui, ó, projeto, iniciativa, motivação. Vocês falaram ali em autenticidade, aí eu falei em criatividade, né? A sociedade do controle
gerou loucos e delinquentes. A sociedade do desempenho produz depressivos e fracassados. Por que a sociedade do desempenho produz depressivos e fracassados? Vou chutar, vou jogar uns exageros aqui. Os meus amigos que andam de bicicleta, tem 2 assim, que andam bastante comigo. Michael, a gente pode falar sobre isso. Lembra que eu falei, eles 2 têm os cérebros lá, e o que eles têm diferente de mim é circuitarias que sabem andar de bicicleta de um jeito que eu não sei. Mas, por exemplo, teve uma vez, a gente foi andar, e eu não sabia quantos quilômetros eu aguentava. E aí eles falavam, a gente vai o quanto você aguentar. E eu pensava assim, mas eles andam 70 quilômetros. Eu não vou miar o rolê deles andando menos que 70 quilômetros, mas eu também não posso, porque eu vou ter que voltar de SAMU para casa, né? O que eu vou fazer e tal. E aí eu fui o máximo que eu consegui, a gente andou quase 24 quilômetros naquela noite. E aí eu sabia que eu tava fodida no dia seguinte. E tava. Depois eu levei uma semana para me recuperar desses 24 quilômetros. O que eu quero dizer? Por mais que eu estivesse ensinando para o meu cérebro o que fazer, meu corpo não aguentava. Agora eu faço 24 bem, assim, levo um dia de recuperação e no dia seguinte já posso fazer mais 24, que tá tudo bem. Mas eu precisei criar não só o cérebro, precisei criar musculatura para aguentar. O que isso mas eu também não adianta eu falar, eu aprendo a teoria e eu faço. Eu preciso dar conta de fazer. No limite, o que eu posso jogar? Eles são muito mais altos e fortes do que eu. É lógico que é diferente o desempenho deles do meu. Como é que eu vou competir com isso? Como é que eu vou querer me parar a isso? E aí isso, na vida de trabalho, a gente pode ligar com outras circunstâncias. Por exemplo, uma pessoa que tem um ambiente familiar em que ela consegue descansar é diferente de uma pessoa que tem um ambiente familiar estressante. Uma pessoa que tem uma criança para cuidar em casa é diferente de uma pessoa que mora sozinha. Uma pessoa que tem alguém que faz comida para ela e administra a casa é diferente de uma pessoa que não tem alguém que faz comida para ela, administra a casa e ainda tem uma criança para cuidar, por exemplo. Então, é como essa história aí do corpo que eu estou falando. Nesses casos que eu citei, não tem nem como ganhar musculatura, porque a criança que existe não vai desaparecer. A falta de alguém para cuidar de você, para você poder trabalhar, não vai desaparecer. Né? As coisas estão ali. Então, como é que você vai competir de igual para igual? Né? E aí eu achei genial essa figura, aqui, esse exemplo bem concreto, que se a gente descrever vai funcionar muito bem, da analogia do funcionário do mês. Por que você achou que o funcionário do mês é uma boa forma de apresentar a sociedade do desempenho? Tá me ouvindo? Tô. Eu pensei, tipo, porque o funcionário do mês normalmente ele é o funcionário que tem, como pode dizer, menos chance de ser demitido. E normalmente é porque ele foi o que mais produziu naquela empresa. Então, por isso que eu acho que ele é a sociedade do cansaço. Tipo, produza muito para você não correr o risco de perder o seu emprego. E aí, o que você ganha? Uma plaquinha. Você ganha parabéns por fazer um trabalho muito bom, que vai me dar muito lucro e que vai garantir o seu emprego. Né? Então, só que eu acho que é interessante a cultura do funcionário do mês para trazer esse argumento. Porque quando eu tenho um funcionário do mês, eu só tenho um, no máximo 2, né, nas empresas, ou por setor. Né? Então, o que eu faço? Eu crio uma competitividade entre os funcionários. E aí, quando eu crio a competitividade entre os funcionários, eu lucro, porque todos eles vão trabalhar muito e a diferença do funcionário do mês para o segundo lugar geralmente é pequena, mas eu consigo aqui, porque eu coloquei um ali premiado na plaquinha, o outro também vai querer isso a qualquer custo, então eles vão competir. Isso é muito fácil de ver em loja, né, no setor varejista, a meta, tem que bater a meta.
E aí, todo mês a meta é maior que o mês anterior. Todo ano a meta do janeiro é maior que a meta de janeiro do ano passado. Pensando, gente, como é que pode vender tanto dinheiro assim, sendo que o dinheiro das pessoas não muda tanto, né? E isso é muito exaustivo para o funcionário. E aí, é lógico, eu falei da plaquinha, do parabéns. Eu mesma já trabalhei numa escola em que você tinha, quando eu comecei a dar aula, em 2007, se você tinha lá um ranking, tinha um ranking de professores, você ganhava, acho que um salário a mais. Se você estivesse no topo do ranking, você ganhava um salário a mais. O que é incrível, né? Assim, você dobra o teu salário no mês que você está no topo do ranking. Mas era exatamente isso que eu estava falando para vocês. O segundo lugar em relação ao primeiro tinha uma diferença muito pequena de desempenho. E você, às vezes, tinha muita gente com um desempenho alto, próximo do cara que levou o dobro de salário, mas que não ganhavam nada. E quem estava ganhando muito com isso era a escola. E o primeiro lugar estava exausto, porque tinha conseguido dar o dobro, dar o dobro não, mas dar bastante trabalho, né? Render bastante. E aí ele estava super feliz porque ele estava com o dobro de salário, mas estava exausto. E ele estava uma vez com aquele salário. Era um prêmio. Não era um salário que cai todo mês e que ele pode planejar a vida dele com aquele salário. A não ser que ele crie uma estratégia para todo mês estar no topo do ranking. Mas aí a gente vai somar isso em alguns meses, alguns anos, e essa pessoa está exausta. Então, sociedade do desempenho, sociedade do cansaço. São a mesma coisa, tá? Depois o dono da escola tirou essa coisa de ranking. Eu cheguei, acho que durou mais 2 meses, ele tirou. Nunca fui pro ranking. Já existe no inconsciente social o desejo de maximizar a produção. Então, já existe no inconsciente social, ou seja, todo mundo, uma galera, todo mundo junto, é senso comum. O desejo de maximizar a produção, o que adere facilmente ao poder, ao podemos fazer. Aprendemos que, se é possível, vamos executar. Então o ser humano é feito para andar de bicicleta? Então eu vou conseguir. Se é impossível, precisamos apenas de um pouco mais de tempo, um pouco mais de esforço, um pouco mais de criatividade. É a história do desempenhar sempre com a tal da autenticidade, a criatividade. Se você não está conseguindo é porque você não estudou o suficiente, se você não está conseguindo é porque você é incompetente. Né? Esse tipo de noção que traz para o sujeito a culpa dele não estar conseguindo atingir alguma coisa. Nesse sentido, a positividade do poder é bem mais eficiente que a negatividade do dever. Veja só, se antes você deve fazer porque você está sendo vigiado, então você vai ser punido se você não fizer. E aí eu posso falar assim, então me pune, quero ver o que você vai fazer, vou te punir também. E aí eu crio o delinquente. Agora, eu não vou te punir, você vai se punir. Se você não é suficiente, é porque você não foi suficiente. Se você não é suficiente, foi porque você não se esforçou o quanto deveria. Então, não tem contra quem eu me rebelar, porque sou eu mesma a causadora do meu problema. É muito mais eficiente. É muito mais perverso, mas é muito mais eficiente. E por que é mais perverso? Porque eu vou explodir. Tchau, Isa. Eu vou explodir. Eu vou explodir onde? Em mim mesma, que aí é a história da ansiedade e da depressão, né? Das doenças, que eu vou me auto machucar. O sujeito do desempenho é muito mais produtivo que o da obediência. Ele continua disciplinado, mas eleva o seu nível de produção quando crê que pode tudo. Se eu posso tudo, eu vou dar tudo que eu tenho para conseguir. E mesmo que eu não consiga tudo, até eu chegar perto do tudo, eu já entreguei muito para o sistema. Aprendemos que o impossível não existe. Né? Isso aqui essa parte toda é importante. Aprendemos que o impossível não existe. O problema é que, de fato, ele existe. Esse é o ponto. Se não existisse impossível, né? Se tudo fosse possível de ser desenvolvido e criado e funcionasse, ótimo, seria ótimo a sociedade de desempenho, mas existe o limite. Surgem, então, as doenças neuronais, que teriam início no momento em que começamos a substituir o controle autoritário e proibitivo
pela iniciativa pessoal e pela impalpável força de vontade. Agora, que eu li aqui força de vontade, eu lembrei acho que foi o João que falou, do mito da meritocracia e dos gurus que prometem resolver a vida das pessoas. É só você procurar um desses gurus no YouTube com algum vídeo do tipo, o que fazer para ter mais força de vontade? Como assim? O que raios é força de vontade? Onde você arranja? Onde vende? Como é que compra? É de comer? Né? O que eu tenho que fazer com força de vontade, para ter força de vontade? E é angustiante, porque até você se tocar de que isso, vou usar os termos do texto, é impalpável, você fica achando que você não presta, né? Você não tem força de vontade o suficiente para atingir X ou Y, que é, na analogia da sociedade disciplinar, o delinquente que explode, o louco que explode com o outro, mas aí acaba explodindo para dentro de si mesmo. Depressão, esgotamento e burnout são as expressões patológicas do fracasso do homem pós-moderno em ser ele mesmo. Eu mesma, que não tenho musculatura para andar 70 quilômetros, e talvez nunca tenha, porque, sei lá, as condições da minha vida não vão deixar. São as expressões de ser ele mesmo. Da constante pressão sobre si mesmo pelo alto desempenho. É um autoconsumo de uma pessoa que explora a si mesma deliberadamente. Então, é uma cultura que nos ensina que a gente tem que explorar a gente mesma. As empresas fazem isso, não é só a empresa que faz isso, eu sei que a cultura do vestibular faz isso com vocês também, mas dentro aqui desse tema, eu acho que dialogar o emprego, o funcionário do mês, o manter-se empregado, o ser melhor funcionário, o aumentar o salário para ter qualidade de vida, mas não conseguir ter tempo para gastar esse dinheiro com qualidade de vida. Esse conjunto de coisas eu acho que a coletânea aponta mais, talvez dê um recorte temático mais fácil. E aí não tem uma coerção externa aparente, não tem uma sirene, não tem alguém me vigiando. Tem, a gente se sente vigiado, mas a gente olha para a gente mesmo como o nosso maior chefe, né? Como o nosso maior carrasco, como o nosso maior julgador, né? O grande juiz do sujeito na sociedade do cansaço, do desempenho, é ele mesmo. Quando o sujeito do desempenho chega ao seu limite e não pode mais, não consegue mais poder, cai em autoagressão, fica em guerra consigo mesmo. Então, ele não compra guerra com o outro, ele compra guerra com ele. O sujeito do desempenho se vê livre do domínio de um outro, que o obrigaria a trabalhar, mas fica submisso a si mesmo, o que não configura uma liberdade real, até porque esse mesmo está perdido nessa voz da sociedade, né? Ao contrário, faz coincidir liberdade e coação, a livre coerção de maximizar o desempenho. Então, olha, aqui na nossa empresa, você é livre para fazer quantas horas você quiser. Você é livre para ter o desempenho que você quiser, mas nunca é um desempenho baixo. É sempre um desempenho alto, né? É sempre um mínimo. Não, aqui na nossa empresa você pode ganhar o quanto você quiser, mas não te dão um salário mínimo como segurança, um piso, né? Você só ganha o que você trabalha. Então, se você trabalhar pouco, você vai ganhar pouco. Ninguém quer ganhar pouco, né? E outra, se você ganhar muito pouco, você sabe que você vai ser substituído, porque a empresa come um pouco do que você trabalhou para ela. Então, por que você vai trabalhar pouco? Você vai falar, não, eu prefiro entrar mais tarde, eu prefiro ganhar menos. Não, porque eu tô aqui, sei lá, fazendo mestrado, e eu ganho aqui minha bolsa de mestrado. Então, eu não preciso ganhar muito dinheiro. Eu preciso do suficiente para ter minhas horas de estudo, produzir para a faculdade. Associo aqui a bolsa do mestrado com esse saláriozinho baixo e tá tudo bem. Ninguém aceita esse discurso numa empresa, né? E você sabe que não aceita. Então, você produz.
Depressão e ansiedade são a principal causa de incapacidade em todo o mundo, então a gente está falando aqui do século XXI, a gente está falando de uma sociedade que sucumbiu a essas doenças e contribuem muito para texto 2, né? A carga global de doenças e apesar de existirem tratamentos eficazes, os transtornos são frequentemente, ao mínimo, banalizados. Ao mesmo tempo, a valorização de uma autoestima saudável se confunde com uma busca extenuante por produtividade e positividade. Tudo bem, sala? Alguém tem alguma observação, dúvida? Desabafo?